Olá, este é um vídeo tutorial do dinamômetro multifuncional, versão 0.2 de junho de 2019. Caso você esteja assistindo este vídeo em uma data muito diferente, entre em contato, pois o material pode ter sido atualizado. Nosso dinamômetro é composto pelos seguintes componentes: um PC de supervisão, executando o sistema operacional Windows 7, 8 ou 10, um chassi PXI da National Instruments, executando LabVIEW Real-Time, e diversos sensores e atuadores que são conectados conforme os módulos disponíveis no chassi. O PC e o chassi PXI são conectados entre si através de um cabo Ethernet, e a configuração de IP é fixa em ambos os equipamentos. No nosso exemplo aqui, o PC com IP 192.168.1.10 e o PXI 192.168.1.20. Toda a configuração da automação é baseada no que chamamos de tags. Tag é um valor numérico ou booleano, digital, ligado, desligado, 0, 1, e que possui um nome. Os nomes das tags devem ser únicos, com diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, e recomenda-se, portanto, adotar um padrão de nomenclatura para facilitar o entendimento e a localização das tags. Cada tag, por definição, só pode ser escrita em um local, mas ela pode ser lida em múltiplos locais. Considere o diagrama de automação abaixo. Nós temos um módulo de aquisição de sinais que processa a tag 1. A tag 1 é o dado cru da aquisição de dados. Se eu coloco essa tag num módulo para aplicação de escala, o resultado da aplicação de escala é a tag 2, que pode ser um valor com unidade de engenharia ou uma curva de calibração de um sensor. A tag 2 pode ser enviada para o módulo de PID como variável de processo ou enviada diretamente a um módulo de gravação de dados. É a mesma tag. Note que o PID tem também outras tags que o alimentam, tag 3, tag 4 e tag 5, que podem ser, por exemplo, os ganhos. A saída do PID é a nossa tag 6, que pode ser enviada para o módulo de identificação de alarmes ou também pode ser enviada para gravação de dados. A tag 7 é também uma variável do PID que pode ser enviada diretamente para o módulo de geração de sinais. Portanto, se você estiver elaborando um diagrama de automação, considere este exemplo para entender como funciona o fluxo das tags. Nosso dinamômetro suporta também a execução de testes baseados em sequências. Sequências são arquivos contendo passos, e esses passos são criados através de um editor que contém uma variedade de passos a escolher. Os passos manipulam o valor das tags, esperam por um tempo ou uma condição a ser atendida. Cada passo executado é arquivado num histórico com indicação se ele passou ou falhou para futuras análises. Abaixo vemos um exemplo simples com 3 passos. O nome do passo é sempre dado pelo usuário e pode ser qualquer texto. O passo obedece uma lista de passos já pré-determinados a escolher. E os parâmetros são parâmetros relativos a cada passo. Então, o nosso primeiro passo, queremos que ele acione uma válvula. Para isso eu vou utilizar o passo setChannel. Vou acionar a tag valve, mudando o seu valor para 1. Nosso segundo passo vai aguardar 10 segundos. Então eu vou chamar o passo wait, vou colocar o parâmetro 10. E nosso terceiro passo desliga a válvula. Então eu vou chamar novamente o nosso passo setChannel para mudar a tag valve para o valor 0. Num caso de teste real, essa lista seria mais extensa, mas correria da mesma forma deste exemplo.
A estrutura de software do nosso dinamômetro multifuncional é a seguinte. Existe uma aplicação principal, que é instalada no PC através de um instalador. Essa interface principal, ela tem uma interface de usuário, um editor de sequência de teste e um editor das tags do sistema. São 3 telas muito importantes que nós vamos ver logo mais na demonstração. Também existe um arquivo de registro das tags. Esse arquivo é um arquivo com extensão PCFG e ele deve existir nos 2 equipamentos, tanto no PC quanto no PXI. Vamos ver também como ele funciona. E para a configuração do hardware, nós vamos utilizar o ambiente da National Instruments, o MAX, e também o driver DAC-MX. Vamos então para uma demonstração. O primeiro passo para utilizar o dinamômetro com êxito é abrir o MAX da National Instruments e configurar os módulos de forma simulada dentro do Devices and Interface. Esses módulos precisam ser criados da mesma forma que estão conectados os módulos no chassi PXI real. Basta clicar com o botão direito no Device and Interface, Create New, Simulated NIDAC-MX Driver or Modular Instrument e selecionar o modelo do hardware desejado. Essa operação é necessária, pois podemos fazer a configuração do hardware mesmo sem estar com o hardware plugado no computador. E esse procedimento acelera a localização dos módulos, pois vai ser a mesma entre o equipamento e a nossa cópia local. Isso precisa ser feito apenas uma única vez. Aqui temos o nosso painel principal do dinamômetro. Nós temos uma interface de usuário. Neste exemplo, temos vários objetos. E essa interface pode ser criada de acordo com a idade de cada usuário. Para criar as tags do sistema, vamos utilizar aqui a interface chamada System Tag Editor. A interface System Tag Editor permite criar toda a cadeia de automação conforme vimos na apresentação. Para facilitar, uma configuração inicial já é providenciada. Basta vir aqui no menu File, Open e carregar da unidade C do seu computador. Neste caso, o sistema PC PXI. Aqui nós vamos ver o arquivo descritor das tags do sistema e todos os módulos que acompanham o dinamômetro, pois ele é configurável para cada usuário. Nós temos uma lista com todas as tags do sistema. Nós temos aqui em Mappings uma observação de qual tag está mapeada para qual lugar. E logo abaixo vem todos os módulos que estão disponíveis para o seu dinamômetro. O primeiro módulo é o DAC-MX, é o módulo que faz aquisição de dados. Então aqui nós vamos associar a nossa primeira tag a um canal físico do nosso sistema. Para isso, basta clicar aqui na direita em adicionar. Aqui você terá uma lista de todos os canais das placas dos módulos de aquisição de dados que estão no seu chassi PXI. Por isso a importância de criá-los previamente no MAX, pois aqui o acesso fica muito mais rápido. Ao selecionar um canal, você pode também selecionar qual é o tipo, se ele for analógico, se ele for digital, se ele for termopar ou sensor de ponte. Cada canal vai ter aqui uma configuração dos seus parâmetros. E você pode selecionar uma tag já para admitir o valor desse parâmetro. As tags também podem ser criadas em lote. Para isso, basta no menu Tag vir aqui
e criar múltiplas tags. Você pode criar múltiplas tags numeradas ou então adicioná-las manualmente. Você também pode facilitar esse trabalho importando o arquivo de tabela contendo todos os valores das tags. Aqui, por exemplo, temos o módulo de escala. O módulo de escala permite que você crie múltiplas escalas e cada escala vai ter uma configuração. Nesse caso aqui temos um polinômio simples que aplica uma multiplicação por 10. O módulo de escala tem uma tag de entrada e uma tag de saída. A tag de entrada pode ser qualquer tag que já foi escrita pelo sistema. Por exemplo, um canal de aquisição de dados cru. A saída não pode ser a mesma tag, tem que ser uma nova nomenclatura. Então aqui eu seleciono qual tag eu quero. Você também pode clicar sobre o campo e numa janela ele vai te mostrar todas as tags do seu sistema. Caso você tenha que determinar uma tag que esqueceu de criar, basta criar em Create Tag e definir imediatamente uma nova tag no seu sistema. Temos também o módulo de PID. Se o módulo de PID estiver habilitado no seu dinamômetro, você pode criar diferentes PIDs. Cada PID vai ter um setPoint, uma variável de controle, uma variável de saída, os mínimos, máximos e mínimos e os ganhos P, I e D. Lembre-se que todos os campos do PID têm que ser tags. Se você tem 4 PIDs e quer usar os mesmos ganhos e nos 4, não tem problema, você pode associar os ganhos no mesmo para diferentes PIDs. O módulo de alarme permite que você crie diferentes alarmes. Cada alarme pode acionar uma tag de saída, que vai ser nesse caso uma tag digital, uma tag verdadeiro ou falso. No caso verdadeiro indica a ocorrência do alarme. E eu posso desligar uma certa tag caso o alarme, a condição de alarme seja interrompida. Pode ser a mesma tag de alarme. Depois eu vou colocar aqui na lista de comparação quais são as variáveis que eu quero observar. Então eu vou escolher aqui variáveis analógicas, por exemplo, definir a situação, se ela é igual, maior ou menor do que um certo limite, e eu posso incluir também qual a forma de união dessas variáveis, e ou. E assim criar múltiplos alarmes. Nós temos aqui nessa demonstração 2 módulos de gravação de dados. Um TDMS Datalogger. Aqui nós temos todas as tags disponíveis no sistema e aqui as tags que este módulo vai gravar. Você pode simplesmente selecionar uma tag, passar aqui para o lado da direita e essa tag também vai ser gravada. Você pode configurar o nome do arquivo e a velocidade e a forma de gravação. Também pode configurar para automaticamente cortar o arquivo e excluir arquivos antigos. Também pode configurar a gravação dinâmica, ou seja, gravar automaticamente canais que tenham um certo padrão no meio do seu nome. Eu tenho aqui um segundo módulo de Datalogger, que é um Datalogger para sinais lentos. A diferença entre os dois módulos é que enquanto este grava sinais rápidos, este outro de baixo grava sinais lentos. Assim, no módulo que grava sinais rápidos, eu posso colocar todos os meus sinais dinâmicos. E no módulo de gravação de sinais lentos, eu posso colocar todos os meus sinais que não variam muito, por exemplo, temperatura ou pressão. O último módulo é o módulo UDP, é o módulo que cuida da comunicação entre o PXI e o PC. Nesse módulo, você configura quais são as variáveis que você quer ler ou escrever da interface de usuário. Repara que todo este momento estávamos falando aqui do PXI, que é o nosso hardware mais importante no momento. Agora vamos falar do PC.
O PC também recebe as tags que foram enviadas pelo sistema PXI, que podem ser um número reduzido de tags, só os sinais que serão exibidos na interface de usuário. Aqui neste módulo UI Reference Configuration, nós podemos ver todos os sinais que estão disponíveis na interface de usuário e eu posso simplesmente selecionar uma tag e exibir no referido objeto. Isso permite facilmente e com uma alta flexibilidade para trocar as tags que são exibidas em cada objeto e para configurar diferentes situações de dinamometria que populam a interface de usuário. Ao alterar este arquivo, você pode salvar ou salvar como. Lembre-se que esse arquivo também tem que estar contido no PXI. Portanto, tem uma ferramenta própria para isso, que é o Deploy Tool, onde aqui nós vamos clicar para fazer o deploy. Então o arquivo será copiado para o diretório c2.pc.pcfg neste computador, e aqui eu posso mandar o mesmo arquivo e automaticamente para o sistema PXI. Note que os IPs dos equipamentos são configurados propriamente no editor de tags. Por exemplo, este é o IP do nosso PXI. Feita a configuração das tags, pode ser que seja necessário reiniciar o seu sistema para que a nova configuração faça efeito. Quando a configuração estiver pronta, você já vai ver automaticamente os dados sendo populados nos objetos na interface de usuário, conforme as tags. Para executar testes, vamos utilizar agora o System Test Sequence Editor. Este é o nosso painel de criação de testes, onde nós vamos inserir passos, inserir parâmetros e salvar essa configuração. Então, ao inserir um passo, você pode dar o nome para o seu passo e colocar os parâmetros. Muito importante salientar que o primeiro passo precisa ser o passo begin e o último passo tem que ser o passo end. Entre o passo begin e o passo end vão seus passos de teste. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar o valor de uma variável, eu vou chamar o passo setChannel. Vou chamar a minha variável e o meu valor. Se eu quiser agora zerar essa variável, vou chamar novamente o passo setChannel valve 0. Cada tipo de passo disponível possui a sua configuração. Para entender como utilizar, veja na aba ao lado a ajuda para os tipos de passo. Colocamos aqui um rápido guia de ajuda com todos os passos disponíveis, seus parâmetros e a descrição de como utilizá-lo. Você pode também carregar um arquivo previamente criado no Microsoft Excel, separado por tabs, ou criado nesse próprio editor. Caso haja no arquivo carregado qualquer passo inválido, a sequência irá executar até encontrar um passo inválido e neste momento vai interromper a sequência de forma segura. Ao salvar a sequência de teste, a mesma deve ser salva no seguinte diretório: arquivos de programas, dinamômetro, sequence files. Os arquivos são salvos com a extensão .ts.
você pode criar diferentes arquivos para diferentes testes e todos eles vão aparecer aqui no menu para selecionar qual teste nós queremos. Nós selecionamos o teste desejado. Aqui nós podemos começar o teste no botão Start Test. Nós podemos pausar o teste. A pausa suspende a execução do teste e pode retomar no mesmo passo que parou ou retomar desde o início. O sistema tem uma memória e permite que você pause, reinicie o computador ou continue o teste em outro momento e podendo escolher se você quer retomar do passo que parou ou desde o início. E temos uma função Abort Test que para o teste automaticamente. O sistema é inteligente o suficiente para detectar se o teste foi interrompido por um motivo anormal, que todas as saídas sejam retomadas à sua condição segura. Para isso temos aqui no menu Tools um lembrete de qual arquivo está sendo utilizado para a configuração. Aqui podemos definir nesta tabela quais são as nossas variáveis de estado seguro. Posso determinar algumas saídas analógicas ou algumas saídas digitais para retornarem para zero ou retornarem para qualquer outro valor em caso de término anormal do teste. Podemos clicar neste botão para acessar os arquivos de gravação de dados durante o teste. Note que esses arquivos eles serão abertos de uma pasta que está dentro do equipamento PXI. Recomenda-se acessar os ensaios logo depois de baixados, para inspeção ou backup. E temos aqui também o arquivo de log do sistema. O arquivo de log do sistema vai trazer para vocês o resultado de cada informação de status decorrentes desde que o programa foi iniciado. E aqui embaixo temos uma indicação se o hardware está conectado ou não no sistema. Este foi um tutorial rápido. Agradecemos a sua atenção. Obrigado.